Fala pessoal, estou de volta e a pedido de vocês, o assunto do vídeo de hoje é sistema de degelo. Então, fique comigo até o final para saber mais sobre esse assunto. Em sistemas de refrigeração comercial, aonde se trabalha com temperaturas negativas, se faz necessário a utilização de um sistema de degelo. Utilizando aí um ditado mais popular, um sistema de degelo nada mais é do que derreter o gelo contido no trocador de calor. Mas como acontece essa formação de gelo? Bom, inicialmente, quando o sistema de refrigeração está trabalhando ali de forma satisfatória, o ar ele passa aí pelo aletado de forma tranquila, livre, né? Trocando o calor aí com os tubos, né, do trocador de calor e trocando o calor com um fluido refrigerante, como vocês podem ver aqui na primeira imagem. Mas conforme a temperatura vai ficando aí mais baixa, né? O que acontece? A umidade que está em volta do tubo, ela começa a congelar. Com isso, o que vai acontecer? Como vocês podem ver aqui na terceira imagem, o ar vai passar com dificuldade aí entre os tubos, né? E esse gelo, com espessura acima de 1 centímetro, ele se comporta como isolante térmico. Com isso, o ar não vai trocar calor com os tubos, que por sua vez não vai trocar calor com o fluido refrigerante, né? E o sistema vai perder aí a sua eficiência. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa terceira imagem, o ar está passando com muita dificuldade entre os tubos e aí a troca de calor se faz insatisfatória. Nós temos aqui no segundo slide um evaporador parcialmente bloqueado por gelo. Aqui nessa imagem nós ainda estamos sendo ainda carinhoso porque não está ainda aquela formação de gelo, né? Tem casos aonde esse gelo aqui ele fica com uma espessura muito grande, né? Até uma questão aí de campo de prática, aonde nós temos que jogar água aí para derreter esse gelo, né? Parar o sistema de refrigeração. Então, para quem é de campo, sabe o quanto isso aí é trabalhoso no dia a dia, né? Quem nunca aí, que é da parte de frio alimentar, fez isso em campo. Bom, mas a ideia aqui é mostrar para vocês mais ou menos como fica um evaporador bloqueado de gelo. Ele fica até com mais gelo do que isso aqui. Existem alguns tipos de sistemas de degelo, ok? E eu quero falar aqui os principais que são mais utilizados no dia a dia. Ao começar pelo degelo natural. Bom, o que é o degelo natural? O degelo natural ele é utilizado em câmeras de resfriados, ou seja, aonde a temperatura é positiva. O degelo natural ele se faz por parada do compressor e o ventilador ele continua acionado. Pois bem, então, o que acontece? O compressor ele vai parar de funcionar e o ventilador vai forçar o ar a passar pelo trocador de calor aqui, pelo evaporador, fazendo com que esse gelo contido venha a derreter. Mas o porquê utiliza o degelo natural? É utilizado o degelo natural porque em câmeras de resfriados, normalmente a formação de gelo não é tão grande, tá? Então apenas aí o calor ali da câmara fria, né, do ar, já faz com que o gelo venha a desformar no evaporador, ok? Bom, em quanto tempo, Rafael, é feito esse degelo, né? Qual é o tempo de degelo? Bom, pessoal, isso eu quero dizer que depende muito de projeto para projeto. Não quero aqui induzir vocês, talvez, a um erro, né? Mas se escuta-se muito aí em campo, o pessoal dizendo que, para-se, o compressor para aí durante 4 horas e faz meia hora de degelo, enfim. É uma fórmula que a galera usa em campo, mas o degelo tem que ser observado direitinho, né? Para que se tenha uma eficiência, ok? Bom, agora eu quero falar do degelo elétrico, sendo esse o mais usual. O degelo elétrico nada mais é do que uma resistência elétrica, ok? Que quando energizada vai gerar uma fonte de calor. E essa fonte de calor será capaz de derreter aí, tá? O gelo contido no evaporador, beleza? Então nós temos aqui, ó, a primeira condição da serpentina limpa, né? O ar circulando de forma satisfatória e trocando o calor no evaporador.
E aí nós temos já uma segunda situação, aonde nós temos uma formação de gelo, né? E aí, como eu falei, né, desde o início, interferindo diretamente nas trocas térmicas. Aonde entra o degelo elétrico. E esse degelo elétrico, o que ele vai fazer, pessoal? Irá acionar uma fonte de calor, e essa fonte de calor, por sua vez, irá desformar aí, né, derreter o gelo contido no evaporador. Adiante, nós temos o hot gas, ou então degelo a gás quente. Bom, pessoal, esse degelo aqui, quero dizer que ele é muito eficiente, porém pouco usado. Isso porque, se mal dimensionado, ele vai prejudicar aí o compressor. Por isso que na hora de dimensionar um degelo a gás quente, se faz necessário muita atenção, ter muita atenção, porque ele pode sim vir a prejudicar o seu compressor, beleza? Bom, mas quero explicar como é que funciona esse sistema de gelo a gás quente. Aqui nós temos um sistema de refrigeração em funcionamento normal, né? Compressor, separador de óleo, nós temos aí o condensador, tanque de líquido, né? Nós temos aqui uma válvula de retenção, uma válvula solenoide, válvula de expansão termostática, em seguida aqui um distribuidor de líquido, evaporador, enfim, uma válvula reguladora de pressão aqui, aqui um filtro, né? Um acumulador de sucção e novamente compressor, ou seja, um sistema de refrigeração comercial funcionando bem. Só que repare que eu tenho uma linha adicional, e essa linha adicional ela está interligando a linha de descarga à linha aqui, ó, de baixa pressão aqui, ó, após a válvula de expansão. Repare que eu tenho essa linha. Só que no momento de refrigeração normal, esta válvula fica fechada. E a válvula solenoide aqui, ó, antes da válvula de expansão termostática, ela fica aberta. Então, ou seja, funcionamento normal. Porém, quando o sistema de degelo a gás quente vem a funcionar, o que acontece? Esta válvula aqui, ó, ela se fecha e a válvula que está aqui interligando a descarga, ela abre. Isso está após o separador de óleo, tá? E aí ela passa por uma válvula de retenção e vai entrar diretamente no distribuidor de líquido. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho fluido refrigerante em alta pressão e alta temperatura, né? Aqui na condição de vapor em alta pressão e alta temperatura. E esse vapor em alta pressão e temperatura, ele vai entrar lá no evaporador. Então, o que acontece? Ele entra por dentro do tubo. Então, o degelo é muito mais eficiente, isso porque ele entra por dentro do tubo, galera. Então, o tempo de degelo aqui quando comparado ao degelo elétrico, é bem menor, tá? Então, esse é um degelo muito eficiente. Mas, qual o maior problema? Aqui eu tenho o quê? Vapor em alta pressão e alta temperatura. Esse vapor, quando em contato com baixa temperatura aqui do evaporador, né? O que vai acontecer com esse vapor? Ele vai se transformar em líquido. E aí é onde mora o perigo, né? Que eu posso ter um retorno de líquido para o compressor. Por isso que se faz necessário um bom dimensionamento do acumulador de sucção e detalhe, né? Eu tenho também uma pressão de retorno aqui que pode ser uma pressão fora aí dos padrões do compressor. Por isso que aqui é utilizado uma válvula de controle de pressão de sucção, né? Para que essa pressão que sai aqui seja uma pressão satisfatória para o meu compressor. Então tem todos os cuidados possíveis, por isso que é muito difícil você ver um sistema de degelo a gás quente em campo, né? Mas já vi em prática funcionando esse sistema de degelo a gás quente e de fato ele é muito eficiente. Quero aqui agora dar uma atenção para a linha de controladores da Elitec Brasil, que oferece controladores para a linha de resfriados, congelados, aquecimento, quadros elétricos, uma linha de ferramentas muito bacana, e tudo isso você consegue encontrar, sabe aonde? Lá no site, você consegue encontrar todas as informações sobre a linha de produtos da Elitec Brasil. O site é www.elitecbrasil.com.br e aqui tem todas as informações necessárias sobre os produtos da Elitec Brasil. Então acesse agora mesmo e aqui também tem downloads de software, você consegue saber sobre detectores de qualidade de ar, ferramentas, enfim. É uma solução muito bacana para você que trabalha HVACR. Chegou a vez de falar um pouco sobre o sistema elétrico de degelo, né? Bom, para isso, nós vamos falar um pouco do controlador EK3030, que é um controlador da Elitec Brasil, que trabalha com 3 saídas de relés. Então, ele é bem aplicável a sistemas de congelados, ok?
nada impede de você também aplicar em sistemas de resfriados. Para isso, se tem outras linhas de produto, como o EK3010, EK3020, e para essa aplicação de congelados, tem aqui o EK3030, que eu quero passar para vocês como ele funciona. Vamos iniciar pela alimentação elétrica desse controlador, que se faz pelos terminais 5 e 6. Nos terminais 7, 8, 9, nós temos as ligações dos sensores, sendo que no terminal 9 é o sensor do evaporador e no terminal 8 é o sensor de temperatura. E ambos, a outra perninha dos dois sensores, serão ligados aqui no terminal 7, ou seja, um terminal comum. Aqui no terminal 1 é o terminal comum para a alimentação dos relés, né? Sendo que a saída 2 é a saída de refrigeração, a saída 3 é a saída de degelo e a saída 4 é a saída de ventilação. Bom, vamos então aqui iniciar pelo disjuntor elétrico, né? E aí nós temos a utilização aqui de duas fases, né? 220 monofásico. E aí nós temos a saída do disjuntor, que vai alimentar aí o 5 e o 6 do controlador, tá? Então vamos ver aqui, ó, uma fase aqui, ó, adentrando ao 5 e a outra fase aqui, ó, indo lá para o 6, beleza? Uma das fases que está vindo aqui no 5, repare que eu jampeei aqui, eu posso utilizar até um cabo aqui, ó, tá? Do próprio terminal 5 e vou jogar lá onde? Eu vou jogar lá no terminal 1, tá? Por quê? Quando os meus relés aqui que estão aqui fechar, essa energia que está aqui será distribuída para o relé que estiver fechado, ok? Mas eu vou explicar isso com mais tranquilidade. Bom, aqui na saída do 3, que é a saída de degelo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ligando lá no A1, certo? Que é vamos dizer assim, uma das entradas da bobina, ok? Então estou pegando essa fase aqui, tá pessoal, desse cabo azul e jogando lá no A1. A outra parte da bobina do A2, eu tenho que pegar uma fase oposta do cabo azul, certo? Então eu vou pegar aí, por sua vez, a fase do fio preto aqui, né? Porque eu tenho que ter duas fases diferentes, ok? E aí o que acontece, pessoal? Nós sabemos que um contator ele é um componente eletromagnético, né? Então o que acontece? Quando chegar a energia no A1 e no A2 aqui, a bobina ela será energizada, né? Fazendo com que atraia o núcleo móvel e os contatos aí que são abertos irão se fechar. Ou seja, basicamente, a energia que está aqui em cima, ela irá passar para baixo, tá? Isso porque aqui eu estou trabalhando com contatos que são normalmente abertos. Porém, quando o núcleo móvel aqui se fechar, esses contatos que são abertos, eles vão passar a ser fechados. Isso quando chegar energia, pessoal, aqui no A1 e no A2. E lembrando que para chegar energia no A1 e no A2, no A2 já tem energia direto, né? Repare que não depende de ninguém. Mas para chegar energia no A1, eu dependo diretamente de quem? Desse relé que está aqui. Beleza? Mas eu vou explicar isso com mais calma. Pois bem, aí o que eu vou ter aqui, pessoal? Uma fase entrando em um contato aqui e a outra fase aqui ó, entrando no outro contato. Isso porque, como falado anteriormente, quando esse núcleo móvel aqui for atracado, irá fechar os contatos e essa energia que está aqui em cima, pessoal, ela irá passar para baixo, tá? Que por sua vez irá alimentar uma resistência, tá? E essa resistência elétrica é o que vai aí derreter o gelo contido no evaporador. Belezinha? Mas, Rafael, e esses sensores? Bom, primeiro, sensor de temperatura vai monitorar a temperatura de entrada do ar, que vai de encontro aí à temperatura que você regulou, que no caso aqui dos controladores Elitec Brasil é o on-tape e o off-tape, ou seja, on-tape para ligar, né, e off-tape para desligar a saída de refrigeração. Já o sensor do evaporador, pessoal, está totalmente relacionado ao quê? A temperatura de fim de degelo. E eu vou explicar isso para vocês já já. Vamos embora? Pois bem, vamos falar lá que o sistema de refrigeração está funcionando, tá? Vamos falar que inicialmente eu tenho lá 4 horas de refrigeração, tá? Não repare minha letra aí, galera, que tá 4 horas de refrigeração. E vamos falar que eu tenho aí 20 minutos de degelo, tá? 20 minutos de degelo. E eu coloco aí, pessoal, a temperatura para fim de degelo, de 10 graus Celsius.
Que é isso, galera? Bom, eu regulei meu sistema para trabalhar 4 horas com refrigeração. Após 4 horas de refrigeração, o que vai acontecer? A saída de refrigeração será desligada e vai ligar o sistema de degelo, tá? Que é esse sistema aqui, tá, galera? Ó, vai ligar o sistema de degelo. Porém, o que acontece? Eu determinei 20 minutos de degelo. Só que, se o meu sensor que está aqui, ó, no meu evaporador, identificar que a temperatura chegou a 10 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele nem vai esperar esse tempo todo de degelo, tá? Ele vai sair o degelo bem antes de 20 minutos. Sei lá quanto tempo, tá, pessoal? Isso depende da formação de gelo no evaporador. Suponhamos que com 10 minutos ele já atingiu os 10 graus Celsius. E aí, por sua vez, ele irá desligar a resistência de degelo. Beleza? Pois bem, senhores e senhoras, né? Todos são muito bem-vindos aqui. Bom, vamos lá então. Vamos simular esse sistema funcionando. Vamos falar que o meu controlador ligou o sistema de degelo. Então, esse relé aqui, ó, irá se fechar. Então, o que vai acontecer, pessoal? A energia que está vindo para cá, ó, essa energia que está vindo para cá, ela vai vir aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai entrar, ó, nesse relé. Quando ela entrar nesse relé, ela vai vir aqui, pessoal, ó, e vai chegar em uma parte da bobina. Sendo que o outro lado da bobina já tem alimentação direta. Com isso, o que vai acontecer? Chegando energia aqui, esse núcleo móvel irá se fechar, né? Ele vai ser atraído pelo campo eletromagnético, fazendo com que meus contatos aqui se fechem. E aí o que vai acontecer? A energia que está aqui no F1 passa para baixo aqui, e a energia F2 que está aqui, ó, ela passa para baixo. Que essa energia vai fazer o quê? Vai alimentar justamente a minha resistência de degelo. Alimentando a minha resistência de degelo, o que vai acontecer? Vai derreter o gelo contido no evaporador. Ou o meu degelo sai depois de 20 minutos ligado, ou ele vai sair após aí ele atingir 10 graus Celsius. Tá legal, pessoal? Então, eu posso sair tanto de uma forma quanto de outra. Beleza? Bom, basicamente é assim que funciona o sistema de degelo. Quero aqui também simplificar essa explicação com essa animação do professor Raimundo Fernandes. Quero deixar os créditos aí a ele, né? Animação nesse momento aí que está sendo utilizada pela Bitzer Compressores. Então, o que acontece, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, nós temos um sistema de refrigeração, vou até dar um zoom aqui, que está bloqueado por gelo. Bloqueado, então, o ar ele vai ser impedido de passar aqui pelo trocador de calor, né? Por isso que faz necessário o sistema de degelo que vai aí derreter o gelo contido no evaporador. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas o objetivo era passar para vocês aí passo a passo de como isso funciona, tá bom? Agradeço desde já a participação de todos vocês e deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou e se você quer saber um pouco mais sobre como parametrizar os controladores da Elitec para sistemas de degelo, se você quer saber outro assunto relacionado à refrigeração, então deixa aí nos comentários que eu vou fazer esse vídeo especialmente para você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, aos familiares, às pessoas que estão aos seus redores e até a próxima. Valeu!